assuntos não faltam e eu selecionei 2, sendo que um deles remete necessariamente, de alguma forma, ao jantar lá da última semana dentro da Expo Inter. Mas antes de falar da Expo Inter, Alex, eu gostaria de voltar num tema que eu já coloquei aqui algumas vezes e que nós temos agora, em primeiro lugar, um agravante, um problema que já existia, e em segundo, uma boa notícia, ao que parece. Qual é o problema, Alex? No bioma Pampa, no Pampa Gaúcho, nós temos aqui inúmeros produtores com problemas de autuação, multas e embargos de área em decorrência de supostas supressões de campo nativo para plantio de soja, abóbora, melancia, oliveira e assim por diante. Nossas áreas, além de receberem multas significativas da FEPAM, do IBAMA, para o arrendador, para o arrendatário, para o proprietário de área, elas também têm o problema do embargo. Embargo de área em que esse produtor, em tese, Alex, eu vou tentar ser bastante didático aqui, mesmo com pouco tempo, o assunto reclamaria muito mais tempo, mas esse produtor fica, além da multa, ele fica proibido de utilizar a sua área. Então, ela fica absolutamente impossibilitada de uso, tecnicamente falando. E nós tínhamos uma maneira de regularizar isso, caso o produtor optasse por não fazer uma defesa administrativa, que muitas vezes é o que nós recomendamos, porque uma defesa muitas vezes vai demorar 5, 6 anos, 4 anos para que se tenha um resultado efetivo, e às vezes é muito menos prejuízo ao produtor que pague e regularize essa área. Mas o produtor, aquele que optava por não fazer a defesa, meu caro Alex, ele tinha 2 opções. Fazer um projeto de recuperação de área degradada, o famoso PRAD, que era o primeiro ponto, sobretudo em áreas supostamente de APP ou reserva legal, área de preservação permanente e reserva legal, que são 2 discussões que se tem dentro dessa questão, mas não vou entrar nisso hoje. E a outra situação, ele precisa necessariamente, além desse PRAD, esse produtor precisa, para desembargar essa área até então, ele precisava fazer um pedido na FEPAM, que é uma regularização de área supostamente ou indevidamente convertida em agricultura. Ponto. Então, esse processo, Alex, ele leva cerca de 8 meses a 1 ano dentro da FEPAM. Qual é o problema que nós temos? Tentando ser didático aqui mais vezes, quando a multa vem do IBAMA, tanto o PRAD, bem como esse outro pedido de regularização de área indevidamente convertida, ele precisa tramitar na FEPAM, coisa que muitas vezes os advogados não sabem e acabam colocando o produtor numa situação bastante delicada. Depois de tramitar na FEPAM, muito embora a multa seja pelo IBAMA, essa é uma particularidade dessa situação, nós precisamos pegar este PRAD aprovado, que leva 6, 7, 8 meses, 1 ano, bem como esse pedido aprovado de autorização de uso dessa área indevidamente convertida e levar para o IBAMA para que lá essa área seja desembargada. Bom, então, depois que acabando esse procedimento na FEPAM, que não é simples, ainda precisa levar o IBAMA e lá demora mais 2, 3 meses para desembargar. E nisso vai uma safra embora muitas vezes. Qual foi o problema, Alex? Até recentemente, o IBAMA, com essas autorizações da FEPAM, ele desembargava a área. Porém, o que passou a acontecer de março para cá, ou de abril para cá, ou no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente agora, depois das enchentes? A partir de uma instrução normativa que saiu em março do IBAMA federal, nosso IBAMA, que é a nossa superintendência, passou a exigir dos produtores para o desembargo da área, passou a exigir a aprovação do CAR e a implementação do tal do PRA, aquele PRA que é previsto no Código Florestal. E, evidentemente, isso é um problema a mais. Por quê? Porque no estado do Rio Grande do Sul, o CAR não está sendo analisado e o PRA não está sendo implementado. O que nós tivemos a partir disso? Um problema que já era muito grave, discutível por natureza, ele passou a ser totalmente impossível de ser superado pelo produtor, porque o estado do Rio Grande do Sul não tem feito análise do CAR. E o IBAMA, por sua vez, para desembargar essas áreas que já passaram por regularização, que já passaram por todo um processo efetivamente de regularização por parte do produtor, eles não podem desembargar em decorrência dessa normativa federal. Então, se criou um problema insuperável ao produtor rural. O que nós fizemos, inclusive num caso particular, um produtor de Arroio Grande, nós suscitamos
uma dúvida, e isso é a boa notícia, essa questão toda, que a partir de reuniões, a partir de manifestações, o nosso IBAMA aqui, né, felizmente, teve a sensibilidade de fazer uma consulta essa semana ao IBAMA Federal, tentando buscar uma exceção formal a essa instrução normativa federal para que nós tenhamos no Rio Grande do Sul um tratamento diferenciado. Então, talvez, nas próximas 2 semanas, nós tenhamos uma posição positiva, é uma nova informação, uma nova posição para o nosso IBAMA aqui, e isso é fundamental, porque tem muitos produtores, nós vamos usar esse caso aqui, valendo para todos os produtores do nosso IBAMA-PAN. Para quê? Para que o IBAMA aqui possa voltar, como fazia até recentemente, a desembargar essas áreas, apesar de nós não termos aqui, nos termos dessa instrução normativa número 8 de 2024 do IBAMA, apesar de nós não termos aqui condições de apresentar, que é uma exigência normativa, o CAR e o PRA. Então, essa é uma boa notícia que eu imagino, a partir de um caso de um produtor aqui do Rio Grande do Sul, nós tenhamos um novo parâmetro para o nosso Pampa Gaúcho nesse momento, para evitar que o produtor fique aí em definitivo, ad eternum praticamente, com uma área embargada, e isso é um prejuízo muitas vezes que leva a cerca de 60%, 70% da propriedade rural, sobretudo quando ela é média, a uma situação de impossibilidade de uso, meu caro Alex.